Lucas Avelino e saí de Niterói no dia 27 de setembro de 2016. Saí da cidade de Niterói, no Rio de Janeiro. Eu estava estudando mestrado, eu estudei no programa de Cultura e Territorialidades. Eu estudei Políticas Culturais e Deslocamento. E aí, o meu contato maior com a literatura foi por conta desses estudos, dessa curiosidade, de um escritor brasileiro chamado Mário de Andrade, que ele viajava muito, e aí foi através dele que eu tive um contato com a literatura de deslocamento. São relatos de viagem, enfim, contos, crônicas que ele vai falando dos lugares. E eu comecei a gostar disso e aí surgiu a cicloteca. A cicloteca, ela, enfim, pensa a bicicleta como espírito dos livros livres. E aí pensar, enfim, os passaportes da rua, os passaportes da bicicleta, dos livros, que é possível viajar sem sair do lugar. E, enfim, instigar e provocar uma sensibilidade maior nas pessoas, pra gente desacelerar a nossa pressa e pra gente nos humanizar. Porque o trânsito principalmente desumaniza, né? Porque o nosso trânsito, e aí a América Latina, por conta da influência dos Estados Unidos, de ter que ter carro, do carro ser uma ostentação, de ser muito além de um veículo. E eu acho que a bicicleta, ela é um provocador disso, de diminuir nossas pressas. E o livro também, porque quando você senta para ler um livro, você tem que estar focado naquilo ali. Enfim, não necessariamente você precisa ler uma poesia e tal, mas você precisa parar para fazer uma pequena viagem, né? E aí a cicloteca surgiu em 2014, só que a proposta era ocupar as praças, assim, reinventar o lugar das praças. Reinventar, reutilizar, enfim, criar novas situações nas praças. E aí eu tinha essa vontade de viajar, desde que eu saí de casa com 17 anos. Eu nasci no Rio e cresci no interior de São Paulo, uma cidade chamada Atibaia, que é bem pequenininha, na época tinha 60 mil habitantes, alguma coisa assim. E, enfim, cara, não cabia ali naquela situação. E aí um dia eu falei pra minha mãe que queria ir de bicicleta pro colégio. Já estava quase terminando o colégio, o ensino médio, né, no Brasil. E aí ela falou que não, que ia me levar de carro e que eu tinha que ir de carro. Ai, cara. E aí a partir daquele momento, a gente teve uma briga bem forte. Eu acho que a gente ficou sem se falar uma semana, assim. E aí eu decidi naquele momento que eu sairia de casa e eu queria ser quem eu quisesse ser, né? Não precisar ficar na saia dos meus pais. E aí eu mudei de cidade, fui morar no Rio de Janeiro, fui andar de bicicleta. E desde 2016 eu só me locomovo com bicicleta, assim. Dou prioridade à bicicleta. Então, porque o livro com a bicicleta, assim, às vezes é bem possível, assim, pelo menos na minha fala, de confundir uma coisa e outra. Porque o livro e a bicicleta, você consegue se colocar, assim, é uma provocação também, um exercício de se colocar no lugar do outro. Quando você lê uma história, de uma criança que foi estuprada, abusada, de uma pessoa inocente que morreu, ou então, acho que principalmente das minorias. E aí se colocar no lugar dessas pessoas, cara, assim, é uma provocação de ser uma pessoa melhor, né? Tipo, aí você tá andando de bicicleta. Eu acho que esse exercício para quem tá no carro é muito difícil. Anteontem a gente pegou chuva, eu tava viajando com um casal e a gente pegou chuva. E aí teve uma hora que eles foram mais pra frente, assim, eu não tava tão bem da barriga, e aí eu fui mais devagar. E começou a chover, e aí passou uma Land Rover, muito rápido, muito rápido. Só que era assim, o acostamento nesse trecho do Rio Grande pra cá é muito ruim. E aí eu tava vindo pela estrada e vi que tava passando um carro, entrei pro acostamento, só que o acostamento não dava pra passar, porque tinha um desnível, enfim, a logística da cicloteca é diferente. Aí eu parei metade da roda pra dentro, metade pra fora, pra esperar os carros passarem. E o carro veio acelerando na minha direção, assim, enfiando a mão na buzina. Eu falei, cara, não vinha nenhum carro do outro lado.
E, pô, chovendo, você tá com todas as situações sob controle, você controla sua velocidade com o pé, com o acelerador. Você tá no ar-condicionado, você tá ouvindo a música que você quer, você tá com o ambiente que você quer, climatizado. E por que você vai fazer isso com uma pessoa que não tem o controle da situação? Enfim, às vezes eu tento me colocar no lugar dos motoristas e não rola, assim, eu não sei. Mas eu acho que a bicicleta e os livros servem a princípio, como uma provocação mesmo de se colocar no lugar do outro. Pô, da gente se humanizar mais, humanizar o trânsito, humanizar mais a vida, as nossas relações, parar, olhar no olho da pessoa. Tipo, cumprimentar, cumprimenta, pede licença, você não é dali. Eu acho que é nesse sentido, assim. Eu acho que eu gosto muito do livro de papel, embora eu faça uso pelo celular, assim, de algumas obras que eu não teria acesso por conta de não ter dinheiro, ou então são obras raras, e às vezes encontra no digital. E aí eu acho que isso é muito bom. Mas eu dou preferência ao palpável, de virar a página, de sentir a página, de cheirar a página, enfim, de circular. Às vezes eu gosto de fazer uma marcação, assim, é bem raro, mas nos livros que eu sei que eles não vão sair de perto de mim durante muito tempo, eu faço um risquinho, faço uma anotação, enfim, até dobro mesmo, ponho uma rasura. Porque é isso, a estrada e o livro também são bem parecidos. Que tem o nome da rua, tem a nota de rodapé, tem as lombadas, né? Enfim, tem a pontuação que te faz parar, que te faz... Eu gosto muito de fazer essas analogias, assim, com as coisas que estão próximas de mim, tipo, de tentar juntar tudo numa coisa só e ver o que vai dar. E aí é um pouco disso, tipo, a rua, a bicicleta, os livros, enfim, as histórias. Cara, vamos fazer 3.000 quilômetros. E logo quando eu saí, fazia um mês. Quando fez mais ou menos um mês, eu cheguei numa cidade do litoral de São Paulo e eu conversei com o caiçara. O caiçara é a mistura do indígena e do português. É um pescador, né? Tipo, é um local, assim, do litoral do estado de São Paulo, e aí chama caiçara. E aí eu perguntei pra ele, a gente estava falando de progresso, né? Da evolução das coisas e tal. E a especulação imobiliária na cidade está muito grande, muito forte. Enfim, valorização dos terrenos e natureza sendo devastada. E aí eu perguntei pra ele falando desses problemas todos, aí eu perguntei pra ele: "Ô Mário, mas você não tem esperança?" E aí ele falou: "Eu não posso ter esperança se eu não entendo o futuro." Aí eu falei: "Pô." E aí ele aproveitou agora, né? É um pouco disso, assim. Aproveitar o agora. Enfim, aí viver um dia de cada vez. É isso. Assim, esses 3.000 quilômetros... claro que passa perrengue, né? Mas... Cara, você não pode entender algumas coisas básicas da vida se você estiver no conforto. Tipo, fome, fé... Eu acho que esses dois principalmente. Privilégio. Quando você não tem nada... você entende muita coisa. Quando você controla... É o lance do carro, a situação do carro. Quando você controla... você tem todo o controle da situação, é muito difícil você pensar, refletir, questionar as coisas que estão ali. Tipo, você tem dinheiro para comprar uma comida. Então você consegue controlar o vazio do seu estômago. E aí quando você não tem... E aí quando você não tem, você é inseguro, você tem vergonha, e aí, como é que você vai fazer? Você não tem dinheiro, e aí? E aí eu acho que você consegue entender mais algumas coisas, né? Eu faço o exercício do mapa, assim, de olhar mapa, só do percurso que eu vou fazer e de coisas que eu já percorri. Uhum. E assim, eu não gosto muito de ficar olhando pra frente, porque eu começo a viajar, idealizar. E o ideal é você não esperar nada, né? Porque quando você não espera nada, as coisas boas acontecem com uma potencialidade muito maior. A minha relação de cruzar a fronteira do Brasil é na Colômbia. Eu estive na Colômbia 25 dias para falar da cicloteca também, era um Fórum Mundial da Bicicleta. E aí eu estive em Medellín e em Envigado. E aí lá eu tive uma experiência assim fora do Brasil.
mas, sei lá, muito doido. Ao mesmo tempo que eu não quero carregar bandeira, porque eu acho que a latinidade do Sul, da América do Sul, tem muita semelhança. Eu conheci muitas pessoas ao longo do curso da universidade, Argentina, conheci Chile, Colômbia, conheci Bolívia, Peru. E assim, a gente falava um idioma diferente, né? Enfim, espanhol, e com acentos diferentes, mas às vezes a gente tinha uma mesma linha assim, de problema, de questão, de incômodo. Eu falava, puxa vida. E aí isso me começou, assim, eu tinha essa vontade de viajar, mas isso começou a me instigar cara, vamos conhecer esse lugar, esse outro lado que por conta do território brasileiro ser grande, assim, isso acaba atrofiando. E a linguagem também, né? Eu acho que o idioma... Falar português, às vezes, talvez dificulte, assim, a nossa troca com a cultura da América Latina, de uma forma geral. Acho que é isso. Então, quando eu saí para viajar, a minha relação... Assim, sempre converso com Deus antes de dormir, e sempre conversei com Deus antes de dormir e quando eu acordo. E quando eu saí, eu tava bem distante, assim, tava bem... Era uma relação por obrigação, não uma relação porque eu realmente acreditava. E depois que eu saí, a minha relação com Deus ficou muito maior, assim, ficou bem mais intensa. Eu descobri que nas coisas simples dá pra encontrar Deus. Dá pra encontrar Deus nas pessoas. E aí, assim, perdeu o sentido entrar em igreja pra ver Deus. Porque eu vejo Deus nos acostamentos, enfim, nos passarinhos, nas árvores, no céu, tipo na chuva. E aí perde um pouco o sentido entrar num prédio grande, com ouro, com prata, sei lá, perde um pouco o sentido, assim. Que eu acho que Deus não é essa instituição. Cara, a política, enfim, eu acho que, assim... eu tenho esperança, mas eu não vejo solução. Eu não sei até quando vai durar essa força também, esse combustível de ficar pedalando e olhando no olho das pessoas. Não sei até que... Não sei se eu vou conseguir dar a voltar pra casa. Tipo, voltar pra casa mesmo ficar 4 anos fazendo esse rolê. Não sei se... Mas... Sei lá, a gente é corrompido, né, diariamente por esse sistema que valoriza mais quem tem dinheiro. Eu acho que o exercício de pedalar é político. O exercício de diminuir a velocidade é político. Porque quando você diminui a velocidade, você produz menos. E aí você produz a quantidade adequada para você estar ali, naquele momento. Faz sentido... o lance da comida, enfim, da comida também. Pô, vou comer o que cabe aqui, eu não vou comer por olho grande, eu não vou comer... Ai, que comida deliciosa. Não, eu quero 3 pratos. Quando eu cheguei em Rio Grande, eu sou fascinado por ilhas. E aí eu visitei algumas ilhas, né, ao decorrer da viagem até aqui. E a última ilha aqui no Brasil foi Ilha dos Marinheiros. Mas eu não sabia, tipo, eu olhei no mapa, uau, Ilha dos Marinheiros, vou pra lá. E aí saí de Porto Alegre querendo ir pra Ilha dos Marinheiros. E tava no período da pesca do camarão, falei, pô, legal. E aí eu entrei na ilha sem saber de nada, tipo, onde eu ia ficar, se eu ia comer, se não ia. Tava há 5 dias na estrada, tava 2 dias sem tomar banho, um perrengue, e ventando contra pra cacete. E aí eu passei na frente da casa uma casa, tinha um casal de agricultores, né? Do lado direito era a roça e do lado esquerdo era a casa. E aí eu perguntei se tinha alguma praça por ali. Ele falou, ali na frente tem uma praça e tal. Aí perguntou o que eu tava fazendo, eu falei, não, viagem doando livro. Aí eu falei, gosto de ler. Eu falei, legal, gosto de ler? Eu tenho os livros e tal. Aí ele falou, então vamos trocar.
Aí eu falei, pô, então, ao invés de trocar livro, vamos fazer o seguinte, você me deixa dormir na sua garagem essa noite, porque eu não tenho nenhum... Na sua garagem, no todo ali, né, no gramado, no jardim. Aí beleza, ele deixou, a gente conversou, fiquei ali. E quando eu era pequena, minha mãe me obrigava a comer tomate. E cara, eu odeio tomate. Não consigo sentir o gosto. É um gosto traumático o gosto de tomate pra mim. E aí eles iam sair no dia seguinte e falou, não, fica aí, você vai amanhã, pega o barco pro centro da cidade, que é mais fácil do que você voltar tudo, enfim. Falei, demorou, e é R$2,50 só. Falei, putz, demorou. E aí eles saíram e deixaram 3 pães, sei lá, 3 ovos fritos, assim, uma saladinha e tomate cereja que eles plantam ali na frente. Cara, foi completamente diferente o gosto daquele tomate. Porque dava pra sentir o tempero daquele tomate era o suor que eles tinham usado ali. E aí, não, enfim, eles cultivavam sem agrotóxico, né? E foi uma relação bem viva, assim, uma troca bem viva com eles. E ali eu descobri o real gosto do tomate, assim. Falei, puta, cara, eu passei 28 anos da minha vida de corpo comendo um tomate que não tinha valor, não tinha gosto, né? E esse tomate tem gosto de roça, tem gosto de paisagem, tem gosto do suor dele. E eu acho que tem um pouco a ver com nossa alimentação, enfim, política, economia. Que é um pouco disso, né, cara? Da gente se aproximar do nosso alimento, da gente se aproximar, parar pra comer, fazer uma roda pra comer em volta do fogo, que é uma coisa que vem do surgimento do Homo sapiens, enfim. Acho que é um pouco disso, assim, tipo, de trocar, falar da vida, falar dos sonhos, falar do que foi, o que aconteceu, Ah, um louco que passou por aqui. Aqui jaz um louco. Porque no louco cabe muita coisa, né? Cabe mais caixinhas do que numa pessoa dentro da caixinha. E eu gosto de falar que eu não cabia mais na caixinha. Eu tenho 2 famílias. Tenho a família adotiva e uma família biológica. Mas essa família adotiva, eles me chamaram para morar junto quando eu tinha 20 anos. Quando eu fui pro Rio de Janeiro. E aí eu morei lá durante 7 anos na casa deles. E aí eles se mudaram para os Estados Unidos e eu fui fazer essa viagem. E a minha família biológica, eles, assim... Quando eu falei que ia fazer isso, não faça isso. Você vai passar perrengue e tal. E pra eles não faz sentido isso, assim. Não, tem que fazer um concurso público. Não, você vai viver de arte, você vai trabalhar em televisão, você vai ser artista. Cara, não. Você não vive de sonho. Mas eu acho que isso, assim, eu consegui transformar isso num combustível também, né? Não, é possível viver de sonho. Eu lembro que um dia eu discuti na mesa que eu falei que era possível viver sem dinheiro. E, você tá maluco, remédio, faz o quê? Eu falei, não, é possível sim. E claro que eu sou um pouco orgulhoso, claro. E isso também é pra ir, sabe, a favor do que eu falei, não, é possível viver sem dinheiro. Claro que existem perrengues, né? Existem preconceitos, existem acepções que as pessoas fazem por conta de você estar na rua, de você estar sozinho, por conta de você estar de bicicleta, por você não tomar banho às vezes. Mas é possível encontrar. Porque quando você encontra uma pessoa que ela está dentro de um escudo e ela te vê fazendo alguma coisa boa, fazendo bem, fazendo alguma coisa, o movimento de tirar os escudos é automático. Assim, pode demorar. Óbvio que eu acho que o cenário também vai influenciar. Uma cidade mais violenta, maior, uma cidade mais veloz, ela vai influenciar a velocidade desses escudos. Mas ela vai fazer esse movimento de tirar os escudos. Pelo menos eu respondo a partir desses 7 meses, desses quase 7 meses que tá acontecendo. Mas eu acho que é um pouco disso, sim. As pessoas são boas, cara. As pessoas são boas.
eu encontrei um andarilho, quando eu entrei no Rio Grande do Sul, eu encontrei um andarilho que tinha 4 homicídios. Ele estava de bicicleta, ele passou por mim, entregou um livro, aí a gente começou a conversar, ele falou que escrevia poesia, que fazia poesia. E aí furou o pneu dele e furou o meu pneu. Mas aí não tinha, enfim, tinha acabado de se conhecer, e aí, com o pneu furado, ele falou, pô, as pessoas não entendem quando eu falo que eu tenho 4 homicídios. Não. Assim, óbvio, né? É óbvio que... Opa, mas eu falei, cara, não tô aqui à toa, assim, não tô aqui à toa. E aí era justamente isso, ele queria criar uma pessoa, um personagem, sei lá, do bem. Ele não queria fazer mal para as pessoas. Ao mesmo tempo que a sociedade não permite a sociedade não esquece os crimes dele e não permite que ele esqueça os crimes que ele cometeu. A partir do momento... Enfim, claro que tem uma questão de memória que eu acho que é decisiva, assim, de reforçar a memória e algumas coisas esquecer, enfim, porque memória também é esquecimento. Mas ele queria fazer o bem e estava ali tranquilo, e às vezes as pessoas não... tenho 4 homicídios, ou tipo, já descarta. E eu fiquei 5 dias com ele, viajando ali com ele. E foi um dos melhores aprendizados, assim. E ele se assumiu o andarilho, tinha 3 anos viajando já, tipo, andando pelas estradas. E eu encontrei ele no primeiro dia que ele pegou a bicicleta. E aí a gente viajou juntos de bicicleta 150 quilômetros, alguma coisa assim. E depois eu encontrei ele em Porto Alegre, sem querer. E foi uma experiência bem legal por conta de pensar isso, assim. Acepção, fazer, enfim, preconceito. O que você quer, né? Quem você quer encontrar? E aí quando você mostra para o mundo que você quer ir, ele te mostra as ferramentas. Ó, você tem essas ferramentas então. Eu acho que é para todo mundo, é assim. Quando você está no escritório, no ar-condicionado, as ferramentas são essas. Quando você está na rua, ó, e agora, ferrou. Vem, tipo, aparece um cara que para o carro e fala, tô gravando um negócio chamado Viajarte. O que você tá fazendo? Porra, viajo dando livro. Nós temos da fronteira como o sol
que nasce ali atrás dos Calito. Alumeia todo dia em cima do rio e vai dormir lá depois da casa dos Rodrigues. Nós somos da fronteira como a lua, que faz noite quase dia, deitando luar nas Marianas de Coariana. Fronteira como o viento que hace bailar las bandeiras, como a uva que traz os raios deles junto com os nossos. Todos somos da fronteira como esses pássaros, vamos de lá para aqui, cantando um idioma que todos entendem. Vamos para a fronteira, viemos para a fronteira que nem nossos avós, que nossos filhos, comendo o pão que o diabo amassou, sofrendo neste fim do mundo. Nós temos fronteira mais que qualquer rio, mais que qualquer puente. Fabiano Severo. Saiu da Portela, conheci aquela preta e até hoje eu lembro dela, olha aí. Que manhã tão linda que eu passei, que manhã, muito samba de roda, Madureira, que manhã tão linda que eu passei, muito samba de roda eu cantei, Madureira, meu compadre Arlindo, vamos atravessar a poça d'água. Vamos junto, vamos nessa, rapaziada. Debarca, me leva pra Paquetá. Debarca, me leva pra Paquetá. Debarca, debarca, me leva pra Paquetá. Debarca, me leva pra Paquetá. Tenho pena de saudade no caminho, eu vou chorar. Debarca, me leva pra Paquetá. Diz aí, meu compadre Arlindo. Vamos embora nessa barca e levo flores pra Iemanjá.